Porém, como o PL e o próprio Bolsonaro mudaram a estratégia em relação ao Tarcísio, o Malafaia, como o bom Zé Mané que é, achando que é importante alguma coisa, tem sido utilizado como ponta de lança da extrema-direita para atacar o Tarcísio. Por quê? O Bolsonaro foi orientado, já tem mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, a parar de ficar falando apenas do nome do Tarcísio para 2026 e começar a falar em outros nomes, como o nome da própria Michele Bolsonaro, o nome do governador Ronaldo Caiado e o nome do governador Romeu Zema também. E aí o que acontece? O Malafaia vai dar uma entrevista para o Paulo Capelli no portal Metrópolis, dizendo que o Tarcísio de Freitas é um traidor, entre aspas, né, um oportunista, entre aspas, que parece que ele só quer surfar ali a onda do Bolsonaro e que ele não seria um verdadeiro bolsonarista, porque ele estaria se aproximando da Globo Lixo e do Luciano Huck, figuras que são inimigas do próprio Bolsonaro, assim como o ministro Alexandre de Moraes também. Isso não pegou muito bem, até porque o Bolsonaro sabe que o Tarcísio tem lá no ouvido dele o Kassab no Rio em São Paulo, falando para ele coisas para ele não ser candidato à presidência, se afastar um pouco mais do Bolsonaro, porque ele já tem apoio do bolsonarismo, que ele tem um futuro político interessante, já que ele é governador de São Paulo, e que apesar dos desmandos que ele tem tido lá, a população ainda avalia ele bem, então a possibilidade da reeleição dele é muito grande, a possibilidade dele ser candidato ao Senado também é muito grande, depois que cessar os seus mandatos como governador, porque ele acredita que será reeleito, e também poderá mais à frente, quem sabe daqui a uns 15 anos, ser candidato à presidência da República daqui a 15 anos, 16 anos, que seria ali algo interessante e o Bolsonaro não estaria mais no caminho, ele seria automaticamente, né, o herdeiro natural desse espólio do Bolsonaro. E aí o Malafaia, que já chegou a ser apontado como candidato a vice do Bolsonaro em 2022, inclusive muita gente perguntou de onde é que eu tirei isso, que é mentira, que o Malafaia nunca foi apontado como candidato a vice do Bolsonaro. Eu preciso lembrar duas coisas para quem questionou, tá? A primeira, o Malafaia foi apontado a vice por vários portais, ele inclusive teve de vir a público dizer que não era candidato a nada, mas ele estava sendo cogitado sim para ser candidato a vice do Bolsonaro, tá? Porque ele queria um indicado ligado à igreja evangélica e que tivesse identificação aberta com a igreja evangélica. E também nos bastidores de Brasília, muita gente chamava o Malafaia de vice-presidente. Tanto que este material publicado aqui no dia, que é de quando? Deixa eu trazer a data aqui para vocês. Ó. Esse material publicado no dia, que é de 3 de outubro de 2021, traz aqui, ó. Eleições 2022. Silas Malafaia é cotado para ser vice de Jair Bolsonaro. O atual vice-presidente Hamilton Mourão deve se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul, como acabou acontecendo. Na época, inclusive, dessa história de ele ser candidato ou não, o Metrópolis entrevistou ele também, inclusive aqui a figura da Judite Cipreste perguntou a ele, né, se ele seria candidato ou não, ele disse que não, tanto que tá aqui, ó. Cotado como possível vice em chapa de Bolsonaro, Malafaia crava, não sou candidato a nada. O pastor, um dos maiores líderes evangélicos ou religiosos do Brasil, tem sido apontado como um possível substituto do general Hamilton Mourão em 2022. Só que não colou porque é evidente que tem as pesquisas ali de aprovação e ele poderia ser muito aprovado no universo evangélico, um universo que o Bolsonaro sozinho já era muito aprovado também, mas em outros campos ele não teria tanta aprovação. Então quando vai se fazer o cálculo da aprovação e da rejeição, ele vai mal. Tanto que quando escolheram o Braga Neto para ser o vice do Bolsonaro, o Malafaia também deu pito. Tá aqui, material publicado no UOL, assinado aqui, o material em colaboração com o material do UOL, perdão, em relação às eleições de 2022. Malafaia diz reprovar Braga Neto como vice de Bolsonaro. Momento é outro, entre aspas. Por quê? Ele dizia que aquele não era o momento de escolher um general, que já tinha sido escolhido em 2018, quando escolheu o general Hamilton Mourão, e já tinha mandado a mensagem pro povo como é que o Brasil seria governado com um presidente militar e um vice-presidente militar também. Agora era a hora de mudar um pouco. E é o que acabou acontecendo, Carlito. Bolsonaro recebeu o Tarcísio de Freitas na terça-feira, lá em Brasília, disse pro Bolsonaro, material publicado na coluna do Igor Gadelho, e disse pro Tarcísio que não tinha nada a ver, tá? Não teve nada a ver com essa briga, com essas falas do Malafaia. Ele deixou bem claro aqui para o Tarcísio, dizendo que não foi ele que mandou fazer nada, que o Malafaia falou isso por conta própria, e que inclusive ele chegou a repreender o Malafaia por conta disso. E é o que aconteceu. Na quarta-feira, conhecida como ontem, o Malafaia foi quem conversou com o Bolsonaro. Eu vou fazer outro vídeo aqui explicando para você o porquê que o Malafaia foi em Brasília, para que vocês entendam. E o Tarcísio procurou o Malafaia, tá? Após ele ser criticado pelo pastor, lembrando que o Tarcísio já tinha dito que se o Malafaia estava criticando ele, material na coluna do Igor Gadelho, do Bruno, Guilherme Amado, perdão, que se o Malafaia estava atacando ele, era uma prova
que ele não conhecia o Tarcísio, né? Porque ele tá dizendo que o Tarcísio não seria um grande aliado, um bom aliado para o Bolsonaro. E aí o Tarcísio ligou para o Malafaia e o Malafaia não atendeu. E ao ser procurado ali pela coluna do Igor Gadelha, Malafaia diz o seguinte, tá? Que ele não atendeu a ligação do Tarcísio porque naquele dia ele dormiu até um pouco mais tarde e que estava indisposto. Mas que a entrevista que ele deu foi resultado da percepção dele. E não que ele tenha ódio do Tarcísio. Ele acha, inclusive, que o Tarcísio é um grande governador. Ou seja, quando o indivíduo é visto como um canalha, como um charlatão, como um oportunista, como um aproveitador, como um grande enganador, ele tenta adequar o discurso para a necessidade. Como ele fez, por exemplo, adequando o discurso de ataque ao Romeu Zema e ao Ronaldo Caiado, agora para inverter ao Tarcísio. Quando ele queria ali tirar o Caiado e o Zema da corrida para 2026, ele dizia ali na base do eleitorado do bolsonarismo que Caiado e Zema não eram bolsonaristas, eles eram só oportunistas. Quando ele percebeu que o próprio Tarcísio passou a ter mais importância que ele nesse jogo de bastidores da política dentro do bolsonarismo, aí ele passou a dizer que o Tarcísio era o traidor e o Romeu Zema e o Caiado eram nomes que poderiam vir ali a representar bem o bolsonarismo em 2026.